Olá, olá, olá! Bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha o Diário do Peixe, para você que acompanha mais uma edição do Papo Delas, o Diário do Peixe, que tem uma programação completa aqui sobre o Santos Futebol Clube e, né, a decisão institucional aí, virando para mais um ano, 2026, agradecer ao Gil aí, ao Cris, o pessoal do Diário do Peixe, que falou, não, vamos ter um espaço só para as mulheres aqui, então o Papo Delas que já vem aí há algum tempinho, algumas temporadas já, mas para 2026 é de uma forma agora quinzenal, um pouco de análises mais frias também. Então você é super convidado para estar nesse programa aqui. Você com certeza já me conhece do Happy Hour do Diário do Peixe e com certeza você já conhece Ju Santos, que não tá só no Diário do Peixe. A gente tem que marcar com a assessoria dela, porque a Ju tá cada vez mais importante. Faz um trabalho incrível, né, de análise, tática, tudo não só nas redes sociais, em outros lugares que a gente também não pode ficar falando aqui, né? Não pode ficar elogiando também muito a Ju, senão ficam de olho, vão tirar a Ju da gente. Mas antes da gente começar, né, esse papo delas, falando do que esperar do Santos no Brasileirão, as movimentações aí para 2026. Ju, quero agradecer a sua presença aqui. Obrigada, minha parceira, mais um ano aqui no Papo Delas e que seja um ano melhor, porque a gente até brincou que a gente poderia mudar o nome, né, de Papo dela para Terapia delas, porque o Santos não tem ajudado. Assim seja, minha amiga. Boa noite especial, bom dia, boa tarde, né? Todos especiais para vocês, Nação Cientista, minha amiga Laurinha, parceiraça, ao Gil, né? Ao seu sócio, ao Luquinhas, a Anitta. É sempre um prazer estar aqui no Diário do Peixe, mais um ano com vocês. E que ano, né? Tem todo para ser um ano muito melhor do que foi esse último ano, né? Nação, amém, assim seja. Estava até comentando aqui com a Laurinha nos bastidores, e ela sempre muito. Craque no que faz, eu faço das palavras dela, as minhas também, né? A Laurinha, que é uma craque em tudo, obrigada pelas palavras, minha amiga. E não precisa marcar com assessoria nenhuma, não. Sempre estarei aqui, sempre estarei online para o Diário do Peixe. E é isso, né? Vamos com as expectativas lá em cima, será? Para esse Campeonato Paulista. A gente tem Copa do Brasil esse ano, oh meu Deus, que bom. E temos Sul-Americana, né? Um torneio internacional era tudo que a gente queria, e com o Neymar e o Gabriel, né? O Gabriel voltou. Então vamos falar muito sobre isso e discorrer tudo que está acontecendo com o nosso peixão mais amado do mundo. Perfeito. Bom, o nosso papo delas dessa vez vai ter dois tópicos, né? A gente tem que começar 2026 apresentando o que está acontecendo aí em relação ao elenco, né? Vocês acompanham isso no Diário do Peixe no dia a dia, mas para fazer um resumão para ficar mais fácil. E depois a gente vai falar especificamente do Paulistão, né? Como a Ju comentou, o Santos tem 4 competições e praticamente tudo que simultâneo, né? Vai só juntando. A gente já começa com o Paulista, termina o mês de janeiro também já iniciando aí o Brasileiro. Logo em abril deve ter Copa do Brasil, Sul-Americana, né? A Conmebol ainda não divulgou as datas, mas assim, tem muita coisa para acontecer esse ano, mas eu até fiz um mini resumo aqui, né? A Ju sempre brinca com os meus TCCs aqui, meus documentos, mas eu tenho que me organizar porque falar do Santos não é fácil. Não sei se está dando para chegar, acho que tá legal aí, mas vamos falar um pouquinho dessas movimentações, de tudo que aconteceu de novidades pro elenco, né? A gente teve algumas saídas que a gente vai acabar comentando também, mas elenco que teve aí o seu tempo de férias, só uma semana de pré-temporada, que é muito pouco, vide que o Santos tem um elenco, né? Quase que sub 30, né? O nível de uma média de idade aí muito alta, mas de realmente coisas importantes, de novidades aí para o elenco, renovação do Ney oficializada até o fim deste ano, muito bom, ainda bem. A gente também tem Gabigol chegando por empréstimo do Cruzeiro, dentro dos moldes, até financeiro, ótimo, né? Um cara que tem identificação aqui. A gente precisava desse camisa 9 e os moldes também, o Santos, ó, né, pagando, mas o Cruzeiro também ajudando, então ajudando muito o Santos também. A gente também nessa história de negociações por Loyola e Rony, até o momento da gravação desse papo delas, né? A questão do Loyola não é nem culpa do Santos, já deu todas as garantias financeiras, é só Independiente e o Achipato nessa questão de documentação, porque o Achipato também não teria recebido do Independiente, né? E a questão do Rony também, pelo que a gente tem até agora, que deu aquela esfriada, né? Atlético Mineiro queria mais, enfim, é o que a gente tem por hora. Futebol dinâmico, vocês podem estar vendo isso em qualquer momento, já pode ter mudado. Outra grande novidade foi o retorno do Miguelito, né, que estava emprestado. O Voivoda fala, não, traz aqui, vamos dar um tempinho aí para ele também. E sem contar a compra definitiva do Zé Ivaldo do Barreal. Inclusive, nesta quinta-feira, do dia 8 de janeiro, o Zé Ivaldo regularizou no bid, porque agora é jogador definitivo do Santos, não é mais do Cruzeiro, tá no bid. Quem não apareceu é o Barreal. Ele vem de
acabou o empréstimo, né? Vem do Cincinnati, só que a documentação dos Estados Unidos vai atrasar, então ele deve ficar de fora dessa estreia por conta dessa questão de documentação. Mas a expectativa, né, que a partir de sábado aí a gente possa, enfim, depois ter ele regularizando no bid nos próximos dias. Bom, vamos falar um pouquinho das saídas, né? De Carlos estava emprestado, rescindiu, deixou 30% com o Santos, vai para o Botafogo da Paraíba em definitivo, estava emprestado por lá. Kevin Maltos ia acabar o contrato dele em março, o Santos antecipou e ele foi anunciado no São Bernardo. O Sandre, né? O contrato dele ia acabar em maio, estava emprestado até ano passado no Atlético. O Santos já liberou, já foi em definitivo para o Criciúma. Além, né, dos jogadores que estavam emprestados, o contrato acabou junto com o empréstimo, e o Santos falou tchau, obrigado, né? O caso do Luiz Felipe, do Messias, do Matheus Nunes, do Vinícius Balheiro, do Rodrigo Fernandes. Por enquanto a gente sabe, né, que o Matheus Nunes, né, o Rodrigo Fernandes foram anunciados aí, o Rodrigo Fernandes de fato continua no Independiente e o Matheus Nunes aí no Caxias do Sul. As vendas, né, Zanocelo no Ceará, ótimo, Nonato no Fluminense também, gostei muito, e a saída do nosso Guilherme Amado, que foi o melhor para todo mundo. A gente tem algumas questões em haver ainda, né, dos que estavam emprestados, como o próprio Morelos, que prepara uma briga jurídica aí com o Santos. Ele fala que não recebeu do Santos, o Santos fala que quer tentar acertar, mas tá nessa, né, vamos ver como vai ficar a situação dele. O Alex, que a gente escuta aqui, olha, tá buscando um novo empréstimo, deve se apresentar na próxima semana. O Matheus Matias vai acabar o contrato agora no fim de janeiro, o Santos só deixou. E só o Kevson não arranjou empréstimo. E o Santos vai começar a emprestar os que já estavam emprestados, os que estavam aqui também. O goleiro João Fernandes e o Andrei Quintino vão pro Confiança. O Luizão, inclusive, já foi apresentado aí no Goiás, né? Rainer no Vila Nova, Natan no Sport, o Ian ao Avaí, o Patrick no Remo e o Enzo Monteiro a esse time da Coreia do Sul, que eu não vou nem arriscar a pronúncia. Mas, Ju, eu trouxe um resuminho geral desses movimentos de mercado aqui, em definições, rescisões, saídas, vendas, né, ações emprestando, chegadas. Eu queria que você analisasse, né, no geral, o contexto dessa balança de janela, porque ano passado a CBF mudou o calendário, falou, olha, vamos mudar o calendário, vamos antecipar o estadual, antecipar aí toda essa situação. E, teoricamente, a janela mais importante passaria a ser essa do começo do ano, não a do meio do ano, que os clubes realmente se movimentam um pouquinho mais. Só que, assim, a gente só tem o Gabigol, que já foi ótimo, acho que a gente tem que elogiar quando tem que, né, quando a diretoria faz algo bom, mas será que, assim, é basicamente quase que o mesmo elenco, né? Por isso que fica essa expectativa de início de temporada. O que você espera desse time, dessas movimentações? O que você analisa até desse time do Vojvoda, que ganha também uma continuidade para 2026? Minha amiga, a questão sempre do Santos foi os pontas, né? Incrível que pareça, a gente teve a chegada do Gabriel, a permanência do Neymar, que é maravilhoso, só que a gente não tem, de fato, um ponta, porque saiu o Amado, o Guilherme Amado, que foi para os Estados Unidos. Aí ficou nessa novela entre o Rony, e o Rony chega, o Rony não chega. Assim, na minha humilde opinião, ele é um jogador mediano, eu apostaria Eu gosto. Sim, em um outro jogador. E agora tem a questão do Barreal, que pegou a gente também de calças curtas, né? Para falar a verdade, assim, ninguém esperava, né? Essa entrave com os papéis. E aí fica difícil. Quem vai jogar ali pelo lado esquerdo? O que me chama atenção, né? Eu estava até assistindo jogos da Copinha. O primeiro jogo que o Santos fez nessa Copinha, o Vini Lira, né? Que apoia muito bem ali no lado esquerdo. Ele é quase um ala esquerdo, né? Inclusive ele... Matheus Xavier, hein, Vojvoda? Por favor, faça acontecer, pelo amor de Deus. Precisamos desses meninos. E ele apoia bastante, né, pelo lado esquerdo. Eu estava assistindo com meu pai, eu falei, olha que interessante, o Lira, né, ele apoia bastante ali, igual o Souzinha, faz bem esse papel. De fato, o Souza, quando jogava com o Guilherme, era ele o ponta, porque o Guilherme ficava nulo praticamente, né? Então, ou seja, eu vejo a mesma expectativa agora, porque a gente não tem um ponta esquerda. O Lira vai fazer esse papel, porque se de fato, né, a gente vai falar daqui a pouquinho, se perder, infelizmente, o Souzinha, vai ficar o Lira ali pelo lado esquerdo, que apoia muito bem e também defende. A janela foi boa, mas as peças que a gente precisa, pontuais, de fato, não foram contundentes ainda. Tem a questão do Loyola. Que novelão é esse? Eu já não aguento mais. Cadê o assunto Loyola, cara?
porque não acontece. Eles ficam lá querendo não dificultar, né? Não vender facilmente para o Santos, dificultando as transações para o Santos. E aí fica nessa novela, e a janela vai fechar, porque o Paulistão também já vai começar, né? Então, é difícil. Assim, a janela foi ok, mas a gente precisa, assim, boa. Ok não, né? Vamos falar boa, porque um centroavante também, a gente precisava de um centroavante digno, com todo respeito ao Lautaro, Tiquinho, não dá. A gente falou isso inúmeras vezes no ano passado aqui. O Tiquinho que até teve alguns jogos, uns lampejos, mas o Lautaro não dá, assim, 0,0. A chegada do Gabriel, assim, eleva o nível total, técnico e tático ali também do ataque, vai ajudar bastante. Ele também que não fica só sendo aquele centroavante pivôzão, mas sai da área. Então, a gente sabe da técnica do Gabriel, vai ajudar bastante. O meio-campo que a gente precisava de fato, né? O Loyola seria esse cara, um volante que chegaria para ser aquele cara mais marcador, né? Um volante mais marcador. E o Roleiser trabalharia um pouquinho mais centralizado, né? E ficaria ali o Schmidt com o Zé Rafael, ficaria um meio-campo ok. A gente precisava desse volante mais marcador, né? Como foi o Alisson, que esses dias acabou se aposentando aí. Valeu demais, hein, Alisson? Sou muito fã. E todos nós, né? 4% é muito, né? Então foi isso. E eu acho assim que essas peças pontuais ainda dá para acontecer, mas o Santos tem que acelerar. Se a gente perder de fato o Souzinha, aí olha, o lado esquerdo ali vai ficar totalmente penso e a gente precisa desse ponto esquerda o quanto antes. O Rony, sendo bem sincera, não me agrada, meus amigos. Vamos ver aí, né? Ai, essa questão do Rony também não me agrada, né? Fico feliz que essa novela não caminhou pra frente, né? Mas futebol dinâmico, tudo pode acontecer, né? Vai que na janela no meio do ano acontece alguma coisa. Mas, enfim, vocês ficam informados aí no Diário do Peixe. E assim, Ju, ainda é um começo de temporada e eu acho que vai acontecer muita coisa, né? Até essa possível questão da saída do Souza, o Vinícius Lira subindo, o Matheus Xavier que já deveria estar no profissional desde os 24, desde o Carilli, né? 2 anos aí. Então, assim, acho que tem muita coisa ainda pra até esse elenco realmente se encorpar, né? Realmente o Voivoda entender com quem ele conta. O próprio Miguelito, será que vai ganhar minutagem ou não? O próprio Cabadeiro, o Brahim, será que vão ter uma segunda chance? O próprio Mike, que o Santos mandou o empresário procurar alguma coisa. O Chemon, que fez um bom jogo ontem na Copinha, na segunda rodada. Eu acho que ainda tem muita coisa para acontecer. Então, por isso é até difícil falar do elenco em geral, assim, cravando alguma situação. Mas, como a nossa meta aqui é falar do que a gente tem que esperar desse Santos no Paulistão, eu vou até transmitir aqui, diretamente do site da Federação Paulista, todas as rodadas do Santos no Paulistão. A gente teve mudança da questão de datas, né? A CBF mudou aí o calendário, então é um estadual mais encurtado. Só que assim, o Santos precisa mostrar alguma coisa, porque esse mês de janeiro já começa com 3 clássicos, a vida do Santos é difícil. Como vocês sabem, o Santos estreia nesse sábado contra o Novo Horizontino na Vila. Na quarta-feira que vem, vai duelar contra o Palmeiras lá na Arena Barueri. No outro fim de semana, duela contra o Guarani em Campinas. Já tem clássico na Vila no outro fim de semana. Também, né, com sequência em 2 jogos na Vila, né, Corinthians e Bragantino. Tem o São Paulo lá no Morumbi. Encerra o mês de janeiro só com isso, tá? Só, digamos assim. Aí em fevereiro a gente tem o Noroeste, aqui em Bauru, do meu ladinho, né? E o Velo Clube na Vila. E assim, de olho aqui nessas... enfim, 8 rodadas iniciais. Novo Horizontino é um time chato, mas o Santos precisa vencer na Vila, estreia, a gente já tem ingressos esgotados, né? Contra o Palmeiras na Arena Barueri é complicado, né? A gente sabe que ter clássico independente de onde é complicado. Não sei se por ser na Arena Barueri, enfim, diminui aí essa situação. Guarani em Campinas também normalmente tende a ser um jogo chato, um jogo truncado, mas para mim, obrigação do Santos vencer. Corinthians na Vila é clássico, mas também o Santos precisa pontuar, vai jogar em casa. Volto a dizer, eu repito o que o Gabigol falou na coletiva, na Vila a gente não pode perder ponto, né? Contra o Bragantino eu também acho que tá nessa missão santista. Tentar pelo menos um empate contra o São Paulo fora. Assim, não sei se a Ju entende, mas como de olho nos rivais, assim, talvez o São Paulo é o que continua mais do mesmo, né? Acho que talvez o rival um pouco mais acessível aí pro Santos. Noroeste em Bauru, é claro que o Santos vai vencer e Velo Clube também, para mim, é claro. Então, de olho nessas 8 rodadas, Ju, qual que é a sua expectativa
expectativa para esse Paulistão? De novo, a gente volta a repetir que o Santos é um clube grande, tem que avançar aí para o mata-mata, e eu acho que tem condições de classificar. Por mais que eu acho que pode ter uma sequência difícil por ali, o Santos tem que vencer. Diante dessas rodadas, de mais ou menos a visão do elenco que a gente tem, o que você projeta para esse Santos no Paulistão, Ju? Você acha que vai sofrer, né? Tem clássico, jogo fora, jogo na Vila, precisa pontuar. Você tá com o Gabigol também? Quando logo saiu, né, o grupo do Santos, acho que todos nós se queixamos, né? Falou, nossa, e a gente estava ainda naquela se caía, se não caía. Ai, ninguém precisa lembrar, e olha, eu lembrando disso. E havia saído a tabela do Paulista. Eu falei, caraca, que grupo chato que o Santos pegou. Aí tem Palmeiras, né? Tem o Corinthians, o São Paulo. O São Paulo, sim, eu concordo com você, lá é bem acessível. O São Paulo vem sofrendo, assim, um caos, como o senhor Casares. Inclusive, nós já passamos algo bem parecido, né? Com as má gestões. Então, você aí, tricolor, né, que às vezes assiste aqui o nosso Diário do Peixe, a gente entende vocês, tá? Muito boa sorte. E de fato, assim, é o mais acessível, porque não é o mais do mesmo. Noroeste, com todo respeito, né? Assim, acessível. O Velo Clube também, acessível. Agora, a gente vai pegar logo de cara o Novo Horizontino, né? Que é um time encardido, chato pra caramba, que é muito chato. Tava até fazendo matéria, vocês não veem o Novo Horizontino há 9 anos, Ju. Precisa quebrar esse tabu. Há 9 anos, gente, é impressionante. E isso explica o porquê que é o maior regional do país, né? Então, o nível de enfrentamento é bem, né, superior aos outros regionais. E aí, a gente traz esse número aqui, como a Laurinha já falou, 9 anos o Santos não vence o Novo Horizontino. Então, isso diz muito porque é o maior regional do país. Mas eu estou bem esperançosa com esse jogo, ó, esgotou todos os ingressos, que maravilha, muito rápido. É um jogo de sabadão, gente. O horário ajuda pra caramba, já dá pra curtir a praia, curte a praia de manhã, depois curte a praia com a Vitória do Peixão, né, lá na Baixada Santista, é férias. Ou seja, tudo colaborou para que lotasse a nossa vila. E tem a estreia do Gabriel, né, que bidou, já tá no bid, e já a expectativa é que ele seja mesmo titular. E tá com fome, né? Ele tá com muita fome. A gente viu isso também na coletiva dele. Eu gostei bastante da coletiva dele, assim, falou do futebol feminino, cara, eu achei. E ele sempre teve, né, esse carinho. Sempre teve essa ligação, né? Não é oportunismo. Ele falou em podcast já. É mais um apoiador pra gente, Ju. Uhum. Não, e as sereias, é um momento que as sereias também precisa desse olhar, né? Um jogador como o Gabriel, e eu tenho certeza que ele vai estar lá, quando começar o brasileiro, ele vai estar lá. Eu não tenho dúvida disso, nós não temos dúvida. E outras coisas, né, que ele falou que ele mais precisa do Santos do que o Santos precisa dele nesse momento. Né? Então, tem tudo para ser o casamento perfeito. Então, tem sim a volta do Gabriel no sábado. E vamos ver, né, essa espinha dorsal aí, inicial. Né? Eu estou bem, assim, curiosa para o que o Vojvoda vai fazer nesse meio campo, principalmente o lado esquerdo, como ele vai fazer ali, quem vai jogar por lá. O Robinho Júnior vai ter mais minutagem? E aí, vai jogar mais no Campeonato Paulista? Eu acho que é um momento bem propício. A gente falou muito do Matheus Xavier, né? Que eu tenho Até certeza. O Lucas Juso, desculpa te cortar, mas ele falou muito dessa questão de revezamento, né? Até por conta de competições simultâneas. Pela apuração dele, o Souza deve fazer até essa mescla no Paulista para utilizar o time titular de fato no brasileiro. Desculpa, só para te completar. Não, perfeito lá. Perfeito, eu tô com você nessa. Para fazer, né, esse entrosamento, essa mesclagem, porque, querendo ou não, dia 10. Tá começando muito cedo o nosso calendário. O nosso calendário vai ser muito apertado. A pré-temporada começou depois do Natal. Ou seja, é muitos jogos. E o Santos tem Copa do Brasil em fevereiro, vai começar a Sula logo depois. O Campeonato Brasileiro, dia 28 de janeiro. Ou seja, é bem interessante, sim, o Vojvoda fazer essa mesclagem. E a garotada vai agradecer, né? Então, o Matheus Xavier, com certeza, é um faro de gol que ele tem,
que é impressionante, né? Artilheiro da Copinha. E também olhando para o Lira, né, que já vai receber essa oportunidade, e para o nosso Robinho Júnior. Então, não há expectativa que ele possa receber, sim, mais oportunidade, tem tudo para receber. Agora, olhando para os outros jogos, o Palmeiras, né, que vai ser na Arena Barueri. Um bom lembrete para nós santistas é que o Gabriel é carrasco do Palmeiras, tá? Então, agora tem a volta do Gabriel. Ele sempre gostou de fazer gol no Corinthians também, sim, tem muita coisa. Então, a gente pode agora ficar por cima, viu, nação? Bem por cima do Alviverde, porque o Gabriel tá na área. Então, vai ser interessante, porque o time tem tudo para ganhar um corpo, né? Esse encorpado, como a Laurinha falou, uma espinha dorsal. Inicialmente, a gente vai ver contra o Novo Horizontino como ele vai espelhar esse time dentro de campo. E tem tudo para ser um time muito mais compacto do que foi no Campeonato Brasileiro passado, né? Porque as peças são interessantes, né? Com o Gabriel e companhia. O Neymar vai voltar lá no finalzinho de janeiro, né? Ele está correndo até então para iniciar no início de fevereiro, mas até aqui parece que ele tá de vento em polpa aí, a recuperação dele. E a expectativa também, eu tô no Roleiser. Eu quero ver o Roleiser mais presente nesse time, sabe? Aquele cara que orquestra mesmo. Assumindo protagonismo, né, Ju? Faltou exatamente. Isso, né? E não é birra com o Roleiser, viu? Porque às vezes eu falo, pô, Roleiser, vai. O valor que a gente pagou era para estar voando, né, Ju? Olha, minha amiga, você falou tudo. Era para estar, meu Deus, surfando na onda já. Então, olha, Roleiser, você tem que jogar bola agora, cara. Assim, não dá mais para, esperar. Não dá. Ah, não, é porque tem que se entrosar aqui. Não, se entrosar. Não. Tem que jogar pelo dinheiro que foi pago. E é aguardar, né, o que vai ser nesses primeiros jogos, mas a minha expectativa é boa. Eu acredito que o Santos não vai sofrer nesse Campeonato Paulista. O jogo mais difícil são os clássicos, mas eu acredito que dá para vencer. Vamos ver nesse primeiro jogo contra o Novo Horizontino. Acho que a Vila, com certeza, vai ajudar, vai estar pulsando para caramba. Nós santistas estamos com a expectativa muito alta, até porque sofremos muito. Sim. Então é a hora da bonança, né? Então a tempestade já passou, agora vamos nessa bonança e tem tudo para fazer esse início de temporada bem mais leve e sem sofrimento. E assim, por fim, mas não menos importante, né? Um assunto que acho que nem está sendo tão comentado assim, mas é a continuidade do Vojvoda, né? Acho que o começo da temporada com uma certa incógnita. Quando o Vojvoda veio, a gente falou, nossa, vai salvar o Santos do brasileiro. Óbvio que não foi culpa do Vojvoda, o Santos quase ter caído ano passado, mas na reta final ele poderia ter tomado decisões melhores. Sorte que nas últimas rodadas o Neymar resolveu ajudar o Santos, né? Querendo ou não, o Neymar acabou ajudando o Santos a não ser rebaixado, mas eu tô curiosa para essa sequência do Vojvoda. Será que ele ainda vai insistir em Escobar? Não tem mais Guilherme para ele insistir. Será que ele vai dar minutagem para o pessoal da base? Você citou o próprio Robinho Júnior, mas será que ele vai subir o Matheus Xavier? Será que o próprio Bom Tempo, você falou de protagonismo, outro que poderia estar figurando aí é o Bom Tempo. Então, assim, não sei, Ju, qual a sua expectativa para essa continuidade do Vojvoda? Ano passado, quando ele chegou, eu lembro da gente comentar no Papo Delas, assim, olha, é um treinador que dá resultado, né, resposta a longo prazo. Ele tá tendo o prazo dele, né? Mas assim, ali na reta final do Brasileiro, concordo que recebeu críticas justas. Não era a culpa dele ter aquele elenco, ou o Santos tá naquela situação, mas ele poderia ter feito coisas melhores, né? Insistiu em alguns jogadores, não abriu mão ali das suas convicções. O que você espera do Vojvoda aí para 2026? Você acha que ele vai conseguir embarcar aí um bom trabalho? É um ótimo tópico, viu, Lá? Olha, o Vojvoda, a gente trouxe aqui várias vezes no Papo Delas o ano passado, né? As suas convicções, que ele morria abraçado, que assim, era tão visível o erro, né? Como você sempre disse o ano passado, o campo gritava, mas ele acabava ali morrendo abraçado com as suas convicções totalmente erradas, né? E eu também estou numa expectativa curiosa, como você bem falou também. Como será esse Vojvoda agora, nesse ano de 2026? Será que nessas férias ele repensou? Ele é estudioso, com certeza conseguiu assistir os últimos jogos do Santos, até mesmo
no que acertou, no que errou, as peças que chegaram, né? E eu vi na chegada do CT dele, né? Nas altas férias, ele falando que está bem contente com a chegada do Gabriel, a permanência do Neymar, as peças que o Santos está correndo atrás, ou seja, né? Ele está feliz, ele está com entusiasmo, né? Para que seja um ano muito melhor do que foi. Tudo bem que ele chegou num momento no Santos, assim, para apagar incêndio, praticamente, né? O Santos estava ali em fogos de artifícios negativos, né? Entrando para dentro do clube, não era espirrado para o ar, mas estava entrando para dentro do clube. E ele chegou num momento bem ruim, mas aí conseguiu ali azeitar rapidinho, um pouquinho ali, mas algumas convicções, como a do Escobar, assim, algo que todos nós não concordou em nenhum momento, e a gente não concorda, Voivoda, tá? Eu sei que você assiste o Diário do Peixe. Ou seja, a gente também não concorda esse ano, viu, prof? Então, não insista no Escobar. Não, o Guilherme foi embora, mas ele também abraçava ali também uma convicção errada. Então, é um momento, né, que eu acredito que ele fez aquela revisãozinha e com boas, né, e novas ideias para esse ano de 2026. Então, eu acredito que ele vai compactar um pouco mais a equipe e também dar oportunidade para os meninos da base, que isso é muito importante, como a Laurinha já trouxe aqui. A gente estava falando do Matheus Xavier, mas o ano passado a gente falava muito do Robinho Júnior e ele colocava o menino na fogueira, na fogueira, né? Colocava o menino na fogueira. A gente viu contra o Internacional. Tá perdendo? Entra aí e resolve, né? Exato. Colocando o menino no final do jogo, sabe? Assim, sem necessidade. Então, a gente não quer ver isso esse ano. Então, eu gosto muito do trabalho dele. Acho que todos nós, assim, gostamos. Como nem tudo é perfeito, obviamente, vai ter seus, né, erros e acertos, mas a minha expectativa é que ele seja um novo Voivoda nessa questão de um olhar, né? De um olhar mais voltado para o campo mesmo, porque como você bem destaca aqui sempre, o campo ele fala, o campo grita, né? Então, dá oportunidade para quem de fato merece, né? Essa é a lógica do futebol. É dar oportunidade para quem está merecendo. Então, não é você ir contra isso. E ele estava indo contramão. Ele estava dando oportunidade para as pessoas que não mereciam. Né? Então, que esse olhar dele agora possa ser um olhar voltado para o campo e dar oportunidade para a nossa essência, né? Que é os meninos da base. E encorpar um pouco mais essa equipe, porque ele tem tudo para fazer isso. E Brazão, nós chamamos o Brazão que suportou um assédio do Flamengo insuportável. Te amamos, Brazão. Temos um goleiro aí. E que goleiro, mais um ano aí conosco. É isso, Ju. Acho que a gente conseguiu passar por todos os pontos, né? Durante a temporada, acredito que vai ter. Tomara, né, que chegadas, acho que também algumas saídas, né, tomara que pro bem do clube, e a gente vai seguir acompanhando, né, o Papo Delas agora de forma quinzenal, então é o primeiro aí de 2026, eu agradeço a Ju, agradeço todo mundo que acompanhou, deixa o like, né, se inscreva aqui no canal do Diário do Peixe, a gente tá querendo crescer cada vez mais, a gente tá nas redes sociais, né, deixa o like que o YouTube entende que o conteúdo é muito bom e recomenda também para outras pessoas, e um grande beijo para vocês, e antes, Ju, como a gente volta de forma quinzenal, acho que a gente vai ter que fazer um palpitômetro, assim, um pouquinho mais longo. O Santos joga nesse sábado contra o Novo Horizontino, joga quarta-feira contra o Palmeiras, joga no domingo contra o Guarani, e depois contra o Corinthians. O Corinthians. Então, assim, vai longe ainda, Ju. Você quer dar um palpite por vez? Quer deixar só o palpite pro próximo? Quer deixar o palpite para todos? Fica à vontade. Olha, são muitos, né? Porque quando a gente vai voltar aqui na próxima quinzena, olha, eu vou deixar contra o Novo Horizontino e os clássicos. Boa. Eu vou dar uma pincelada. Contra o Novo Horizontino, eu vou de 2-0. Olha, estou bem confiante. Um do Gabriel, boa, né, que vai ser ali. Para incendiar a vila. Cheguei chegando. E eu vou colocar na conta do Roleiser. Vamos ver aí, Roleiser. Estou confiando em você, tá? Estou apostando. E os outros jogos, olha, contra o Corinthians, é lá na Neoquímica Arena, né? É na Vila. É na Vila? Na Vila. 2-1 Peixe. Boa. E Palmeiras quarto que vem? Nossa, é Arena Barueri. Ai, esse jogo também é chato. É 2-1 Peixe.
Então tá ótimo, 2-1 nos clássicos, eu fecho, eu assino embaixo. E é isso, gente. Ju, obrigada, te vejo aí logo Obrigada mais a na você. próxima edição do Papo Delas. E obrigada a todo mundo que acompanhou. Um grande beijo, gente. Beijo, gente. Tchau, tchau.